Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Minha amiga Fátima, Dona Iracema, Roberta, Robertinha, da Fazenda, D'Angelo, meu amigo, Roberta, Irmã Antônia, Bia, Vera, Gislene, olha só, de Lara, Charles, Thiago, gente, que bom que vocês estão aqui. Morgana, Kátia, como é que tá, Morganinha? Um abraço pro Vicente, Val, Ana Lupe. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né? Natércia, olha só, Larissa, boa noite, princesa. Cássia, olha só, Raquel, Ana Lupe, paz, Ana Lupe. Roberta, Deus abençoe. João Paulo e Michele, beijo pro João Pedrinho. Obrigado, Larissa, pelo dia do pastor. Obrigado, viu? Meu amigo Breno, Vevé, Cássia, Lili, Rogério, gente, que bom que vocês estão aqui. Doutor Elísio Maranhão, prazer. Delano, gente, o Delano tá aqui, olha aí. Lili, Raquel, Vani Meire, obrigado, Vani Meire, obrigado pela lembrança. Cícero Kessia, que bom, gente. Sheldon Moura, Fernanda, Paloma, Fernando Mendes, que bom que você está aí. Boninha, amém, Breno, amém. Maiana, só Williane, Andréa, obrigado, Cândido, muito obrigado, amigo. Nayana, gente, um prazer estar com vocês, viu? Uma honra. Renato, Herbert, Vanderval, olha aí o Vanderval, paz, Herbert. Cássia Beatriz, obrigado, Cássia. Boa noite, meu. Doutora Kátia Crescencio, gente, essa advogada é tremenda. Liliane, saudade de vocês. Daiane, olha só, Cariane. Gente, que bom, prazer, a gente está aqui para mais um momento, né? Tânia, Gogô, olha só, agora a gente está aqui. Alberto e Rita, abraço para vocês, saudade. Sâmia, Andresa, Dona Osmarina. Gente, porque às vezes chega pra mim, dar o nome de outra pessoa e tem mais e outros. Aí se eu não falar com o seu nome, é porque tem os e outros aí que o Instagram coloca, né? Fica difícil pra gente entender e identificar depois. Mas é um prazer a gente estar aqui para mais uma semaninha, né? Mais uma semana. A gente está perto da gente retornar. Né? Talvez lá pelo dia 21 de junho a gente já esteja retornando aos nossos cultos presenciais, né? Um abraço ao nosso querido pastor Júnior Moda, que está aí também. Então, pode ser que a gente esteja retornando logo, né? Talvez daqui a uns 15 dias a gente já esteja caminhando aí para esse retorno presencial, né? E aí vocês vão dizer se a gente continua ou não nessas lives, né? Depois a gente pensa aí como é que fica, talvez em outro horário, né? Com certeza você vai voltar para o trabalho, voltar para o seu dia a dia, né? Talvez não dê para a gente fazer sempre, não dê para fazer nesse horário. A gente já pensa aí como é que fica. Mas o certo é que a gente retoma então para uma semana. Essa semana a gente está livre para fazer, não é? Então eu queria combinar com vocês o tema das nossas lives, de segunda a sexta, né? Nessa semana, o poder de uma vida transformada. Estou sendo, né, muito impelido, eu creio, pelo Espírito de Deus, a gente falar sobre isso, né? A gente já tem tido uma boa caminhada nessas semanas, né, de quarentena. Nós temos tido algumas coisas muito boas, né? Eu tenho certeza que deve ter sido interessante para alguém. Agora, só que nessa semana talvez seja necessário a gente aprofundar um pouquinho mais. Quem topa aprofundar um pouquinho mais, né? Quem topa aí, quem gostaria de aprofundar um pouquinho mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos, né, mergulhar um pouco mais nas águas, né? Não é só uma questão agora
de você estar bem, de você ficar bem, de você ter mais paz, de você ter mais tranquilidade, de você estar mais, digamos, amparado pela palavra, mas agora um pouquinho mais, tá certo? Mergulhando um pouquinho mais, né, pastora Grace? A pastora Grace está aí, tá certo? Olha só, o Jack está aí também, a Vinha, muito bom. Então a gente mergulha um pouquinho mais para que a gente possa, digamos assim, a gente saber um pouco mais onde nós estamos pisando, né? O solo em que nós estamos pisando. A vida cristã, ela requer um pouco mais de profundidade, né? A gente vai caminhando com águas na altura do tornozelo, depois a gente vai caminhando e as águas vão subindo para os joelhos, depois as águas vão subindo para o quadril, depois águas no peito e depois águas que não se podem atravessar nado porque elas são muito profundas, mas a gente mergulha mesmo assim, não é isso? É assim que a palavra fala? Pois é. Então, eu queria hoje mergulhar um pouquinho mais com vocês e hoje nós vamos falar de o poder de uma vida transformada. Diga comigo, há poder em uma vida transformada? Bem-vindo Karine, pastora Jeane, olha só, meu amigo Sabino. Diga-se comigo, há poder em uma vida transformada? Há poder em uma vida transformada. E como há o poder de Deus liberado nessa vida transformada, não é? Um abraço para a Marina, que está aí chegando também, certo? Olha só, a Maria Helena, a Leila. Diga, Leandro, diga comigo, há poder em uma vida transformada. Maravilha, há poder em uma vida transformada. E hoje eu queria começar uma sequência de leituras do livro de Filipenses. Então eu quero dizer para você que nesta semana, dever de casa é você ler, na verdade é um pouquinho mais do que ler, você vai estudar, você vai aprofundar, tá certo? O livro de Filipenses. E eu quero começar hoje a leitura de Filipenses no capítulo 1, e eu vou ler para vocês do 1 ao 6, tá legal? Vamos lá comigo? Filipenses 1, de 1 a 6, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Você nota que agora a saudação de Paulo não é graça e paz, não é só mais paz, é graça e paz. Diga para quem está chegando, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Pode dizer para as pessoas que estão aqui comigo, graça e paz? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí ele diz mais: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Sim, olha só, olha que coisa linda, não é? Vamos lá, quero que você me acompanhe no versículo 6, tá certo? Leandro, coloque aí para mim, Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, o apóstolo Paulo aqui, ele escreve então uma carta maravilhosa para a igreja, né, de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja fundada por Paulo, uma igreja pequena, era uma igreja de pessoas que praticamente elas eram mais amigas de Paulo do que simplesmente alguns irmãos em Cristo que ele respeitava. Não, eram como se fossem amigos pessoais. É tanto que a boa parte da carta ele fala em primeira pessoa, como se ele estivesse falando com os grandes amigos dele, né? Uma outra coisa interessante é que nessa carta do apóstolo Paulo, ele estava preso. Então ele estava preso. Você nunca pode esquecer nessa carta de Filipenses, né, que Paulo estava preso. Sim, gente, ele estava preso, talvez em Éfeso, mas há uma grande possibilidade, maior ainda, de que ele estivesse preso em Roma, né? E de lá, ou de Roma, ou de Éfeso, ele escreve essa carta tão maravilhosa, gente tão forte e ao mesmo tempo tão para cima, tão alegre, tão cheia de vida,
e que a gente fica se pensando, Deus, como é que alguém que estava simplesmente preso, não é? numa prisão terrível, como é que ele pode escrever algo tão lindo, tão maravilhoso? Pois é, gente, esse é o apóstolo Paulo, né? Seu caráter deste homem de Deus. E os cristãos de Filipos, né, os cristãos filipenses, eles deveriam então ser novos convertidos, vamos falar dessa maneira, ou de Éfeso ou de Roma, né? Assim, havia muita gente que vinha do paganismo, tá certo? E que nessa proximidade, né, da circunvizinhança de Filipos, né, com outras cidades, né, que também eram pagãs, então eles deveriam conhecer muito acerca do paganismo, né, de onde eles advinham. Então, não era mais só aqui um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo, não, era muito mais um grupo de pagãos que havia se convertido agora a Cristo, a Jesus, né? Ao cristianismo. E hoje eu vou citar algumas coisas que são muito importantes para você que é cristão, seja lá de que denominação você for, não é? Se você for católico, tá bom. Se você for evangélico, tá bom. Se você for de qualquer outra religião, se você crê em Deus, essa palavra hoje ela é para você também. Então, olha só, Paulo, ele fala aqui, né? Ele começa dando graças a Deus com alegria, né? Fazendo súplicas por todos, né? Ele ora pela igreja de Filipos, uma pessoa que estava constantemente, né? Debaixo das orações de Paulo. Ele se alegra pela cooperação do evangelho e ele está certo, ele diz, olha, eu estou bem certo que aquele que iniciou em vós uma boa obra, ele há de completá-la, certo? Até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra ela é fantástica, eu amo essa palavra, né? A boa obra que Cristo começou na nossa vida, ele vai completá-la. Na verdade, a palavra completá-la aqui, ela aparece nessa versão que eu estou lendo, mas ela no grego ela tem muito mais o sentido de aperfeiçoar, né? É muito mais esse sentido de um aperfeiçoamento. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele sabe que a boa obra que Cristo começou na nossa vida, ela não é uma obra estática, não. A boa obra, ele começou, mas ele vai completá-la. A boa obra que o Senhor Jesus começou na minha vida e na sua, ele vai completar. Ou seja, nós estamos passando em Cristo constantemente por um processo de transformação. E não dá para você dizer que vai ser sempre a mesma pessoa, não é? Aquela história, eu nasci assim e vou morrer assim. Pois é, queridos, olha só, não existe na vida do cristão. Não existe. Isso não faz parte, não é, da nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de imaginar. Não, porque a boa obra, ele começou, mas preste atenção, ele vai aperfeiçoar. Cada pessoa que está aqui é uma obra em andamento que Deus está fazendo, sim, não é? Inclusive no pastor, não é? Nos pastores são aqui, Deus está, não é? Ele há de completar uma boa obra que eu creio que ele só começou na minha vida. O pastor se vai dizer isso, hoje eu vou dizer assim, não é? A boa obra que Cristo começou na minha vida, gente, ele só começou. Ainda tem muita coisa, ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Você concorda comigo? Sim? Então, todos nós estamos passando por um processo de transformação. Eu gostaria que você entendesse que há um poder de Deus a ser liberado justamente nessa transformação que nós estamos sofrendo. Eu e você, nós seremos, queria você ter noção do impacto, não é, que vai ser na nossa vida e na vida de outras pessoas que estiveram ao nosso redor, quando Cristo, ele, não é, começar a completar, não é, a aperfeiçoar essa boa obra, repito, que ele apenas começou. Então, todos nós estamos passando por esse processo de transformação, tá certo? E aí, essa palavra é como se ele estivesse falando assim, não é, vocês foram iniciados, não é? Porque no paganismo tinha muito aquela história da pessoa ser iniciado a fim de se tornar membro de uma seita, de um rito, não é, pagão da época. Então Paulo utiliza uma palavra que era conhecida pelos filipenses. E aqueles que tivessem sido assim iniciados, então eles estariam assim também preparados para entrar nas revelações maiores, não é? E é isso que eu me proponho hoje, não é, fazer a partir de agora, nessa semana com vocês. Vamos entrar
em revelações maiores, em revelações também mais profundas. E essas revelações que Paulo cita aqui, elas tinham realmente o intuito de aperfeiçoar os cristãos da igreja de Filipenses, né? Então ele utiliza essa linguagem comparativa, mas ele estava falando de verdade para os cristãos da igreja de Filipos. Então a gente entende, né, que Deus, ele é o nosso iniciador e ele é o nosso aperfeiçoador, ou seja, ele é o princípio e o final, ele é o alfa, ele é o ômega, sim. Então a boa obra que ele começou, ele vai simplesmente aperfeiçoar na vida dos cristãos, né? Visando alvos reais, não imaginários, não é? Embora Paulo estivesse falando ali para novos convertidos, né? Pessoas que saíram do paganismo, ele estava falando de uma maneira muito séria para eles. Eles deveriam se encher de uma confiança grande em Deus e que Deus estaria agindo na vida deles, assim como Deus agiu na vida de Paulo, iria agir na vida deles, né? Paulo praticamente ele revela que ele mostra o quanto ele acredita em Deus, né? Que só Deus é independente, só Deus é totalmente independente. Nós somos dependentes e dependentes de muitas coisas, mas principalmente nós devemos ser dependentes de Deus. Ele deixa claro aqui que a salvação ela vem pela graça, né? A graça do Senhor Jesus, não por meio de obras, mas pela graça. Ele fala também, não é, que nós devemos cada vez mais evitarmos certas confusões, não é? Como, por exemplo, os valores do mundo, as coisas que o mundo prega, até mesmo a própria ciência, a própria tecnologia, que é boa, que não tem nada de problema, mas não pode nos afastar do conhecimento da revelação do Senhor, não é? Isso não pode acontecer. O avanço científico não pode confundir a nossa mente. A nossa vontade também, ela deve sempre voltar-se para Deus, porque Deus está nos aperfeiçoando, Deus está trabalhando na sua vida. Um abraço aqui para o amigo Pastor Hélio, que está aqui com a gente, né? Pastor Hélio é uma bênção, meu grande amigo Pastor Hélio. Queridos, a boa obra que Cristo começou, ela será aperfeiçoada. E a perfeição é o alvo da redenção humana, a participação na perfeita natureza moral e espiritual de Jesus, para que os remidos sejam o que ele é e possuam o que ele possui de sua própria natureza. Amém? Olha só, há um texto em Efésios 3,19. Vamos ficar hoje lendo alguns textos, tá? Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Sim, olha só, nós devemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Simplesmente é isso que Deus quer. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós o conhecemos, e a natureza dele, ela se solidifica na nossa vida. Nós cada vez mais vamos ficando a cara de Jesus aqui na terra. Amém, queridos? E começando a pontuar, hoje já, não é? Falo para a minha amiga Aneci, não é? Olha só, anota e aprende. Queridos, começando a pontuar, eu queria que vocês entendessem: há poder em uma vida transformada. Diga comigo, há poder na vida transformada, certo? Esse é o tema das nossas lives da semana, e o livro que nós vamos estar utilizando é Filipenses. E eu sugiro a você, daqui até sexta-feira, é um livro em curto, são 4 capítulos, que você leia por inteiro, mas não leia com muita pressa. Leia meditando, leia mastigando, leia assim, você realmente, não é? Devagarzinho, de você ir meditando bastante na palavra que a gente hoje está trazendo, tá certo? Então vamos lá. Há poder numa vida transformada. Pastor Pedro, como é que eu trabalho para que cada vez mais, não é, Deus tenha essa liberdade de operar essa transformação na minha vida? Olha só, queridos, Deus está fazendo uma obra maravilhosa em nós, amém? Sim, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha. Gente, eu mudei tanto. Você tem noção do quanto eu mudei, né? O quanto Deus ele operou na minha vida, e quanto eu deixei de ser o velho Pedro para ser um outro, não é, que era o projeto original do Senhor. Então, Pedro, como é que a gente trabalha, como é que a gente permite que Deus ele faça esse trabalho de uma transformação interior em cada um de nós, né? A primeira coisa que eu queria que você soubesse, olha só, que o nosso amor aumente
no pleno conhecimento e percepção do Senhor. Nós trabalhamos dessa maneira, nós agimos dessa maneira, permitindo que o nosso amor aumente em pleno conhecimento e percepção do Senhor Jesus. E aí eu quero que você veja comigo Filipenses 1, olha só, Filipenses 1, nós vamos ler o verso de número 9. Nesse trabalho aqui, dessa carta maravilhosa à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo ele realmente está dando dicas sim, de como você pode simplesmente trabalhar com Deus, cooperar com Deus, para que haja justamente esse aperfeiçoamento na nossa vida, não é? Então ele diz, verso 9, e também faço esta oração, olha a oração de Paulo pelo povo da igreja de Filipos, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Pedro, como é que eu permito, como é que eu deixo, né? Deus, como é que eu coopero com Deus para que cada vez mais o Senhor ele me deixe transformado, me faça uma pessoa melhor, uma pessoa mais perto dele, uma pessoa que tem mais aparência com Jesus. Olha só, permita que o seu amor aumente em pleno conhecimento e percepção, ok? E toda percepção, não é? São algumas coisas que a gente tem que falar de maneira separada. Primeiro, que o vosso amor aumente mais e mais. Sim, o nosso amor aumenta mais e mais. Você vai falar de amor aqui de novo, né? Assim, eu vou falar de amor de novo, mas eu quero que você tenha muito cuidado da maneira como nós vamos falar de amor hoje, tá certo? Para você entender, eu queria que você fosse lá para Mateus 22, né? Aquele texto clássico, né? Do maior mandamento, para quem nunca leu, para quem nunca, né? Para quem nunca vivenciou, tá certo? Esse versículo, né? Abra sua Bíblia, Mateus 22, a partir do verso de número 36. Deixa eu ler o 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, olha só os fariseus, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o maior mandamento é o de nós amarmos. Primeiro a Deus, segundo ao próximo e terceiro como a nós mesmos. É assim? Diga assim, eu sou o número 3. É assim, você é o número 3. Nessa relação, você é o número 3, tá certo? Então, Paulo, ele simplesmente entende que o maior mandamento é o amor. Então, nessa percepção de amor, ele diz, olha só, que o nosso amor aumente mais e mais. Era uma maneira de ele enfatizar aquilo que ele deseja, esse mais e mais. Paulo, de vez em quando, ele utiliza uma forma enfática de falar, né? E aí ele deseja que o nosso amor aumente mais e mais. E lá em 1 Tessalonicenses, se você puder ir lá comigo também, 1 Tessalonicenses, também carta de Paulo, né? Agora a igreja de Tessalônica, no capítulo 3, o verso 12, ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, como é que nós crescemos? Como é que nós somos transformados? Nós somos transformados quando nós amamos mais e mais. E amamos pessoas, não é? E amamos as pessoas. Paulo disse que nós devemos amar mais e mais. E ele diz mais, olha só, ele diz assim, verso 9, não é? De Filipenses: e também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Em pleno conhecimento. Interessante essa maneira como ele coloca aqui o amor, porque aqui o amor não é só questão de você sentir alguma coisa por alguém. Não, não é. Mas o conhecimento aqui, ele é vinculado ao amor como verdade básica de sua maior expressão. Sim, o conhecimento aqui ele é vinculado ao amor. Ou seja, eu conheço
eu fui liberto pela verdade do Senhor, eu passo a conhecer. Por isso que eu queria, né, que você guardasse essas verdades a partir de agora. Vamos mergulhar em águas mais profundas. Eu conheço essa verdade, eu sei quem é Deus, eu começo a entender mais Deus, e essa verdade, ela é vinculada ao amor como uma verdade básica. Sim, olha só, o verdadeiro conhecimento, querido, o verdadeiro conhecimento da nossa vida se caracteriza pela presença do amor de Cristo. É por isso que eu não acredito, eu não creio em certas doutrinas, em certas teologias que elas são secas, desprovidas de amor. Eu não acredito nisso. Todas as vezes que, e para mim tem sido importante isso, porque eu tenho me desviado de muita coisa errada e muita coisa que realmente não encontra amparo na palavra e está longe daquilo que é a vontade de Deus. Querido, quando vem certas doutrinas, quando vem certas teorias, certas teologias bíblicas, e essas teologias elas são secas, elas são totalmente desprovidas do amor de Deus, para mim elas perdem a validade. Aí eu não me pauto por elas. Por quê? Porque na verdade o amor, queridos, é a causa de tudo, inclusive do próprio conhecimento. Então, olha só, o verdadeiro conhecimento ele se caracteriza pela presença do amor de Cristo. E esse amor ele sempre se manifesta em direção a outras pessoas, porque Deus ama a gente. Sim. Falando dessa maneira e pegando essa palavrinha que o apóstolo Paulo ele utiliza depois, quando ele fala também no verso 9, e toda percepção, em pleno conhecimento e toda percepção, eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o amor não deve ser utilizado de forma indiscriminada. Não, o amor, Pedro, para qualquer coisa eu posso jogar o meu amor? Não, pode não. O amor, ele não pode ser empregado de forma indiscriminada, ou seja, diga comigo, eu não devo tolerar tudo. Amém? Nós não toleramos tudo, queridos. Nós amamos, mas nós não toleramos tudo. Ou seja, o nosso amor, ele não é jogado para qualquer coisa. Ele não é jogado para qualquer um. O mal continua sendo mal. O que não presta continua sendo o que não presta. O certo é o certo e o errado é o errado sempre. Eu quero dizer para você, olha só, querido, que nós não toleramos tudo. Nós toleramos o que é certo, nós toleramos o que é digno, nós toleramos o que está na palavra, nós toleramos aquilo que faz bem às pessoas, não é isso? Sim, é exatamente isso. Agora, nós não toleramos tudo. Eu não tolero tudo, eu amo as pessoas. Eu luto muito, inclusive, para amar, mais e mais, mas eu não tolero tudo. E às vezes a gente pode até ser meio que confundido, pastor, porque você é muito bonzinho. Não, queridos, não, a gente tem muita misericórdia, A gente tem muita misericórdia, mas a gente não compactua com o que não é bom, com o que não edifica, com o que não é bíblico. E às vezes as pessoas podem dizer, pastor Pedro, mas é porque você é um julgador, porque você é Eu quero dizer para você, querido, não é isso não. Eu simplesmente tenho um padrão de conduta. E esse padrão de conduta é a Bíblia. Está lá, o que está na Bíblia a gente aceita. O que não está, meu irmão, o que não está, nem revestido do que é mais bonito, nem coberto de ouro serve para a gente. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo hoje aqui? Você pode dar glória a Deus? Quantos estão me entendendo aqui? Você pode colocar o dedo nesse coração assim aí, só para dizer se você está me entendendo? Porque a gente fala muito de amor, E as pessoas, é amor, porque a gente ama, porque é tão lindo o amor, é tão bonito o amor. Queridos, olha só, é lindo sim, mas preste atenção. Filipenses 1,9 diz, também faça oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em toda a percepção. Percepção, querido, saber se as coisas estão certas, percepção se é da vontade de Deus, percepção para ver se não tem nenhum engano, para ver se não tem uma mentira sorrateira. Você entende isso? Tem horas que a gente tem que utilizar a nossa percepção. Sim, nós temos que discernir espíritos, saber se aquilo é de Deus, se aquilo não é. Temos que avaliar. Pastor Pedro, pensei que o senhor fosse falar que a gente tem que amar tudo e amar todo mundo. Não, querido, falei isso não. Nunca falei dessa maneira, Mas a gente tem que utilizar um amor fundamentado no
conhecimento, no conhecimento, ó, das Escrituras, não é? O verdadeiro conhecimento, ele se caracteriza pela presença de amor, mas esse amor não é indiscriminado, porque o próprio conhecimento nos leva a avaliarmos aquilo que serve para nós, empregarmos o nosso amor e naquilo que não serve. E aquilo que não serve, você deixa bem longe de você. Tem certas coisas que eu simplesmente fecho a cara e não dá para mim, não venha com besterol, porque não dá, porque não é bíblico, porque não é honroso, porque não faz a vontade do Senhor. Amém? E a gente cresce dessa maneira. Como a gente cresce dessa maneira? Sim, a transformação. E boa parte da vida cristã, meu irmão, é você dizer não para um bocado de coisa. Foi outra situação que eu tive que aprender, né? Para mim essa transformação, ela veio muito para que eu aprendesse a dizer não. E tem horas que você vai ter que dizer não. É muito importante você aprender a dizer não para um monte de coisa, se você deseja viver o poder de uma vida transformada por Deus. Há poder numa vida transformada. Amém? Quem pode dizer amém? Segunda coisa que eu gostaria de pontuar nesta tarde tão abençoada. Olha só, Pedro, eu quero viver esse poder de uma vida transformada. Eu quero isso para mim. Eu não quero ser exatamente mais quem eu fui. Eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso acertar mais e errar menos, eu preciso ter mais cuidado com as minhas escolhas, com os meus pontos de vista. Eu sou humilde o suficiente para deixar que Deus me modifique e que Ele trabalhe em mim. Então o que é que eu devo fazer? Segunda coisa, que nós todos, eu incluo todos nós, sejamos inculpáveis no dia de Cristo. Filipenses 1, versículo de número 10. Ele diz assim, olha só: para que aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Oh, meu irmão, olha só, aprovar as coisas excelentes, ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. Nós aprovamos só o que presta, nós só aprovamos as coisas excelentes. Tem muita coisa que a gente desaprova, e é bom que haja, não é? É bom que seja desse jeito mesmo. Tem muitas coisas que nós só desaprovamos, e é interessante que a gente realmente fica mais criterioso, né? Quando Cristo ele começa a agir na nossa vida, nos transformar de dentro para fora, meu irmão, a gente começa a reprovar muita coisa que vinha na vida da gente, não é? E nesse processo de transformação, como é bom a gente começar a escolher melhor. E assim, eu não vou aqui, não é te dar aula de como você deve escolher melhor as coisas da sua vida, não. Aqui a questão não é essa, mas simplesmente você se colocar na posição de pensar, de imaginar: meu Deus, eu preciso escolher melhor, eu preciso aprovar coisas excelentes e reprovar aquilo que não é excelente. Ser sincero, não é? Viver na sinceridade. Sinceridade aqui é sem máscara. Sim, sincero vem de uma expressão latina, não é? Pelo menos o espanhol, que tirou o espanhol, sincera. Sincera, ou seja, sem cera, da máscara de cera que os romanos utilizavam nos seus bacanais, nas suas festas. Quando eles colocavam máscara, meu irmão, eles podiam fazer qualquer coisa, porque as pessoas estavam ali totalmente anônimas, eles caíam na bagunça, eles caíam mesmo, não é? Na libertinagem, eles faziam o que eles queriam, porque não aparecia o rosto, ninguém mostrava o seu rosto. Então eles, a máscara, com uma máscara de cera, não é? Aquela máscara, ela permitia que eles simplesmente, no meio de mato, fizessem o que quisessem. Agora, o que é sincero? Sincero é você não carregar máscara, você está sem a cera da máscara. Sim, sem máscara nós somos verdadeiros, somos nós quem somos podados, somos realmente, como eu diria, nós somos mais comedidos pelo próprio Espírito de Deus para fazermos aquilo que é excelente, você entende? E aí ele disse mais uma coisinha, até, não é, para chegarmos no dia de Cristo, não é? Olha só, para ser seres inculpáveis para o dia de Cristo, inculpáveis no dia de Cristo, o dia que nós estejamos perante o Senhor. Pedro, o que é o dia de Cristo? Queridos, o dia de Cristo é aquele dia que a gente almeja, é o dia que a gente mais deseja, pelo menos aqui os cristãos, né, mais estão desejando nesses dias, é o dia de Cristo, é aquele dia que vai ser um marco, por causa da vinda do Senhor, e Ele vai estabelecer um fim da nossa vida terrena, limitada pela morte, pela dor física,
Aí, e começa a vida eterna, começa realmente o nosso período eterno, né, celestial, onde nós simplesmente vamos usufruir das bênçãos de Deus na nossa vida por tudo aquilo que nós semeamos aqui na terra. Olha só, bênção, não é? Vai ser quando vier Jesus, quando Jesus ele vier para buscar a sua igreja, para estar com a sua igreja, não é? E aí ele vem para estabelecer o reino dele na nossa vida, na terra, no universo. Sim, é interessante, queridos, porque esse dia de Cristo nós devemos comparecer perante o Senhor inculpáveis, ou seja, não tem culpa sobre nós, estamos limpos, não é? Quem aqui já precisou pedir na justiça um documento chamado nada consta? Alguém já? Pois é, eu já. Em alguns momentos da minha vida eu tive que pegar esse documentozinho do nada consta. O que é um nada consta, pastor Pedro? O nada consta é um documento que você vai retirar, por exemplo, da polícia, né? Para dizer que não tem nenhum processo contra você, não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma condenação contra você, que você está limpo, você está penalmente limpo, você está isento de qualquer problema com a polícia, com a justiça. Esse é o famoso nada consta. E como é bom quando a gente vai lá na Polícia Federal, por exemplo, a gente pede um documento de nada consta e o nosso nome é limpinho, zerado, sem problema. Querido, isso é tão bom. Olha, mas isso é tão bom, você acredita? Sim, isso é maravilhoso, não é? Não é SPC não é Serasa não, é outra coisa aqui. Olha só, e quando a gente então, não é? A gente tem esse documento em mãos, a gente pode, ele abre várias portas para a gente, né, de concurso, de outras coisas mais, muito interessante. Como é bom a gente comparecer no dia de Cristo inculpável, tranquilo. Uma coisa que eu mais gosto no mundo é não carregar culpa, é não carregar condenação, tranquilo, pode o problema que for, meu irmão, olha só, estamos limpos, a gente está limpo total, não tem problema, não tem condenação contra a nossa vida. Isso é maravilhoso, não é? Assim nós devemos comparecer no dia de Cristo, sim, no dia do Senhor, não é? Onde Ele irá chamar os que são dele, Ele vai colocar as ovelhas de um lado, os bodes de outro, né? Os que são ovelhas entram no aprisco do Senhor e aqueles que são bodes, né, vão ter um fim bem triste aí. Eu espero que não seja com nenhum de nós, nem da nossa família, para a glória do Senhor. Amém? Mas o certo é que eu devo viver uma vida, né, me deixando transformar cada vez mais. Gente, esse é um dos objetivos da minha vida, trabalhar cada vez mais no meu interior, para que no dia que eu chegar na presença do Senhor não tenha, né, culpa. O Pedro fez isso, ele era pastor, mas ele fez isso, ele traía a mulher, ele roubava, ele denegria, ele fazia isso. Meu irmão, como eu trabalho para chegar lá, no dia de Cristo eu chegar limpo, e eu deixo Deus trabalhar na minha vida para isso, você entende? Olha só, queridos, em Provérbios 11:30, fala da seguinte maneira, eu errei aqui o texto, 1 Tessalonicenses 3:13, desculpa, 1 Tessalonicenses, voltando para Tessalonicenses 3:13, ele fala assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, não é? Aqueles que desempenham bem o diaconato aqui, ou seja, o servir, né, na casa do Senhor, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Assim, muitos que estão aqui, muita gente que serve a Deus, viu, queridos? Não é Provérbios, não. Provérbios é o próximo ponto. Era 1 Tessalonicenses 3:13. Sim, nós vamos alcançar para nós, não é, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Olha só, terceira coisa que eu gostaria de pontuar nesta tarde tão maravilhosa. Olha só, pastor Pedro, eu quero viver esse poder de uma vida transformada. Eu preciso desse poder de uma vida transformada. A minha vida pode ser transformada. Eu queria perguntar isso para você: a sua vida pode ser transformada? Sim ou não? Sim, sua vida pode ser transformada. Então, terceira coisa, que sejamos cheios do fruto de justiça. Sim, que todos nós sejamos cheios do fruto de justiça. Filipenses
11, voltando para Filipenses 1, 11, ele diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Não é? Então, olha só, se eu quero uma vida transformada, não é? Que o nosso amor aumente mais e mais, o conhecimento e percepção de Cristo, que sejamos inculpáveis, não é? No dia de Cristo, e que sejamos cheios do fruto de justiça. Como lá em Gálatas fala, não é? Do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, Deus trabalha, o Espírito Santo de Deus trabalha para que haja uma fruição. Deixa eu utilizar um termo bem teológico com você, uma fruição. Pedro, que é uma fruição? Fruição é você frutificar, né? Justamente o fruto da justiça. Sim, é você frutificar Cristo. Em João, no capítulo 15, esse texto ele é maravilhoso. João 15, olha só, deixa eu ler João 15 para você a partir do 1. Guarda esse texto para você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é? A palavra limpa, limpa. Toda vez que a gente termina esse momento aqui, vocês saem daqui bem limpinhos. Você sabia disso? Não é? Deixa eu falar uma coisa, talvez muita gente seja novidade, né? Alguns poucos aqui talvez não saibam, né? Mas você, quando sai desse momento de live, você sai tão limpo. Você sai limpo, você sai lavado pela palavra de Deus. Eu vou ler de novo para você. Então eu estou lendo João 15, agora o 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, olha só, olha que coisa linda, né? Em Cristo, se nós permanecermos em Cristo, nós daremos muitos frutos, e a nossa fruição, ela será realizada. E como é bom que a gente dê frutos. Toda pessoa que tem uma vida transformada em Cristo, ela frutifica. Toda pessoa que está fortalecida no Senhor, firmada nele, frutifica frutos de justiça, frutos agradáveis a Deus, frutos de bênçãos diante do Senhor. Gente, eu acho isso maravilhoso, fantástico quando nós fruímos, né? Quando nós frutificamos no Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que você dê muitos frutos para a glória de Deus. Meu desejo é que você seja uma bênção aqui na terra, que muitas e muitas pessoas sejam ricamente abençoadas por sua causa. Mas eu queria concluir só com mais uma coisinha. Você pode me acompanhar nessa? Olha só, queridos, não é? Para quem deseja, então, olha só, uma vida transformada no Senhor. Pedro, eu quero essa vida transformada em Deus. Eu preciso que Jesus ele faça essa obra na minha vida. Eu desejo essa transformação. Eu quero frutificar. Então, Filipenses 1:21 tem uma mensagem marcante para cada um de nós. Olha só, Filipenses 1:21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga para mim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem coragem de repetir essas palavras? Sim. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a natureza do caráter do apóstolo Paulo. O viver, queridos, que o nosso viver seja Cristo. Que o nosso viver seja Cristo. Olha só, o mesmo apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, um texto que ele é lindo, é um dos textos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Gálatas 2:20, ele diz assim, olha só: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, olha só, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem pode dizer assim: Cristo vive em mim?
Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E essa é uma frase, eu encerro hoje falando dessa maneira, que não é para qualquer pessoa falar, não dá para qualquer pessoa falar. Impossível qualquer pessoa falar, não dá, aí não dá. Realmente, olha só, você pode encontrar muita gente que diz que vai para a igreja, você pode encontrar muita gente que diz que tem sua religião, olha, eu creio em Deus, eu vivo para Ele, eu estou aqui, não é? Eu sei que Cristo está fazendo uma boa obra, mas meu irmão, só quem passa por um grande processo de transformação em Deus, ele é capaz de dizer isso. O viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E o que é o morrer? Morrer é lucro. Né? O apóstolo Paulo falou dessa maneira. E Jesus Cristo, ele não só falou, ele fez. Né? Ele fez. Ele fez com que a vida dele fosse Deus. E o morrer, lucro. Para quem? Para nós. Não é? Que somos salvos por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, o meu desejo é que haja uma transformação na sua vida, de modo que o poder de Deus ele seja liberado. Há um poder, sim, há um poder a ser liberado na nossa vida. Há um poder grande de Deus, meu irmão, a ser liberado na nossa vida a partir desse processo de transformação, de fruição, de identificação com a natureza de Deus, de transformação interior mesmo, para que Deus ele se manifeste de uma maneira poderosa e ilimitada na nossa vida. É por isso que eu acho que a nova criação vai crescer tanto ainda. Deixa eu falar aqui para os membros da igreja só um pouquinho. É por isso que eu acho que Deus vai fazer um trabalho tão poderoso na nossa igreja. Porque o viver para nós é Cristo, o morrer é lucro, meu irmão. Deus ele vai fazer da nossa igreja, através das nossas vidas, algo muito grande e poderoso na nossa cidade, no nosso estado. Eu tenho fé nisso, eu tenho certeza disso. E não adianta Satanás vir com seus acusadores, com seus demônios, com os nossos adversários, tentar trazer pânico, medo, com pandemia, com dengue, que seja lá o que for, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga amém. Você pode dizer amém? É, sim. Se você é capaz de dizer que Cristo é quem vive, não mais eu, meu irmão, olha, você está bem. Você está bem. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Diga assim, para mim o viver é Cristo. Quem pode dizer isso? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? É por isso que a gente não tem medo, é por isso que a gente vai para cima, é por isso que nós encaramos as dificuldades da vida e nós simplesmente vencemos tudo, porque Deus está conosco, porque não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se Cristo vive em mim, meu irmão, se é Cristo quem vive agora, não mais eu, Ele está à frente da batalha, Ele que vai trazer a bênção, Ele vai trazer a prosperidade, Ele vai trazer a saúde, é Ele que está fazendo a boa obra e Ele que vai vencer. Pedro, se alguém vier para te afrontar, te trazer, não é comigo, é com Deus que eles estão brigando. Quem pode dizer amém para isso? Eu não estou nem aí para quem está vindo com acusação, para quem está vindo com palavra de maldição, para quem fala mal, fofoca e outras coisas mais, porque Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Aleluia. Meu irmão, se Cristo vive na sua vida, olha só, não é contra você que eles estão lutando, é contra o próprio Deus. Você entende isso? Se, querido, olha só, se tem alguém que está tentando te afrontar, fazer mal, prejudicar teus planos, te derrubar, te jogar no chão, não é a você, não é contra você, é contra Deus que eles estão fazendo, porque Cristo é quem vive em você. Amém. Quem pode dizer amém para isso? Aleluia. Deixa Deus fazer sobra na sua vida. Olha só, abra seu coração, meu irmão. Minha irmã, abra seu coração, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Jesus, ele pode agir na sua vida se você deixar. Não se agarre a coisas que não têm poder de Deus na sua vida. Se agarre a Jesus. Amém? Posso orar por você? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos um instante. Eu quero só que você diga para Deus: Senhor, eu quero esse processo de transformação. Quem pode dizer para Deus? Não é para o pastor Pedro, não é para uma igreja evangélica, não, irmão, não é não. Olha só, é para Deus. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu aceito esse processo de transformação interior. O Senhor pode transformar, eu quero ver esse poder na minha vida.
Amém? E tem mais, como é bom, né? Porque Deus só tira o que não presta. Deus só tira o que não presta. Ele só acrescenta o que é bom. Pode ter certeza disso. Fecha teus olhos um instante, baixa tua cabeça e diga para Deus: Senhor, eu aceito esse processo de transformação. Faça como a Liliana está dizendo: eu aceito e quero esse processo de transformação na minha vida. Você pode dizer isso para Deus hoje? Não é todo mundo que tem coragem, não, porque Deus, quando Ele age, realmente é interessante. Ele tira muita coisa, mas Ele acrescenta tantas outras boas e melhores. Você não tem noção. É assim. E como é bom a gente enfrentar os momentos difíceis da vida, saber que é Cristo quem vive em nós. É bom. É interessante isso. A gente tem uma confiança tão grande em Deus, tão grande, tão maravilhosa. E ora para Deus dessa maneira. Pai, nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, declarar o nosso coração aberto para o Teu agir, para o Teu realizar, para a Tua obra na nossa vida. Deus, haja na nossa vida, Senhor. Haja na nossa vida. Meu Deus, transforma-nos, meu Deus, à imagem de Cristo. Meu Deus, forja Jesus Cristo em nós, meu Deus. Queremos ser cada vez mais parecidos com Ele, Senhor. E declaramos, meu Deus, a Tua liberdade, através do Teu Espírito Santo, para agir na nossa vida. Meu Deus, para modificar, para tirar o que não convém, meu Deus, e acrescentar aquilo que é do Senhor para a nossa vida. Nos ensina a amarmos mais e mais. Nos ensina, meu Deus, também a termos, meu Deus, bom senso, de entendermos o que é certo e o que não é, meu Deus, e não compactuarmos com o mal, Pai. Faça essa boa obra na nossa vida, Senhor. Nos transforma, meu Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir por todas as pessoas que estão enfermas. Eu te peço pela pastora Arildes, pela pastora Neném, pela Maria, que o Senhor fortaleça suas filhas, ó Pai. Que o Senhor lhes livre de todo mal, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor permita que a pastora Arildes se levante dessa cama, desse leito de hospital, Pai, o mais rápido possível, Senhor, sem sequelas, e fortalecida no Senhor, na força do seu poder. Fortaleça a Neném, fortaleça a Maria, Pai, na sua respiração. Meu Deus, tira todo o cansaço, tira toda a dificuldade. Esse vírus vai embora em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pela vida do pastor Josué, a Jaqueline. Eu te peço pela vida do pastor Júnior Moda, que o Senhor abençoe meu irmão, Pai. Eu te peço pela vida da Loreta, que o Senhor retire da vida da Loreta toda a enfermidade, Pai. Eu te peço pela vida, meu Deus, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovan, do Alain, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício. Te peço, faça uma obra poderosa na vida da Natécia, da Vitória e da Mariana, Pai. Abençoe essa família para a glória do Teu nome. Te peço ainda pela vida da Yara, pelo Ângelo, pela Fernanda, pela Carolzinha, Pai. A cura do Senhor na vida das Tuas filhas, bem como na vida da Carol Furtado. Também te peço pela bênção na vida do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber e do Glauco, Senhor. Esses irmãos abençoados, Pai, declaramos a cura do Senhor na vida deles, bem como, Pai, cada vez mais o restabelecimento e fortalecimento na vida da Edileuza e da Fátima, do Breno e da Verusca, Pai, do Irapã e da Carol, da Carinha e do Cajado. Declaramos as Tuas bênçãos nessas famílias, na vida do Carlos Roberto, do Marcos Stan. Todo o câncer vai embora em nome de Jesus. Eu declaro a cura na vida da Roberta, Pai, da Esineida, que todo pânico, todo medo, toda angústia da alma vai embora em nome de Jesus. Declaramos a saúde do Dr. Jabas Roriz, da Geise, do Fábio, do Alex, da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, Pai. Declara a saúde dessa criança. Também da Luiziane, da Renata Holanda, meu Deus, do Alfredo, do Simão e do Antônio Abdon, Pai. Também do Joatan, da Welita, meu Deus, do Joatan Júnior, da Maria Holanda, Pai, que está doente do Covid. Meu Deus, que o Senhor abençoe a Maria Holanda, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Thais Bruno, meu Deus, a Jovelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Cadelha, da Valência, da Thaís Germano, do Jonatas e Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíze, do Janoca e do Valdir. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, pela vida do Senhor Edson Maranhão, que o Senhor levante meu irmão daquele leito, Pai, com saúde, com paz, com alegria, com vida abundante. Senhor, sustenta teu filho, livra ele de todo mal, livra teus filhos, ó Pai, de todo mal, que essa enfermidade bata em retirada e que ela nunca mais retorne, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, por toda a equipe médica do estado de Ceará, todos, Pai, que trabalham na área de saúde, enfermeiros, auxiliares, Pai, meu Deus, atendentes, plantonista, Pai, meu Deus, motoristas de ambulâncias, todos, Pai, proteja, livra do mal, renova as forças dos teus filhos e lhes dê, meu Deus, ânimo e paz para fazer bem o seu trabalho.
Te peço, Pai, pelo nosso governo, te peço mais uma vez pelo presidente Bolsonaro, meu Deus, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito Alberto Cláudio, Pai, e por todos os prefeitos dos municípios do estado do Ceará. Abençoa teus filhos e lhes dê sabedoria e prudência, Pai, meu Deus, e que possam agir conforme o mandato que lhes foi dado, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amanhã nós vamos estar aqui de novo às 18 horas para a continuação dessa palavra, tá bom? Deus te abençoe, fica firme, caminha com Deus e não desista, amém? Tchau, tchau. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você possa, principalmente muita gente aí que precisa realmente, né, passar por esse processo de transformação. Manda, não tem problema não, pode mandar, pode, né, compartilhar com o máximo possível de pessoas, tá certo? Gente, Deus abençoe. Fique atento aos cultos, né, da Nova Criação. Amanhã nós vamos ter culto de oração. Fique atento às suas reuniões de grupo de crescimento. Talvez a gente volte, né, se tudo caminha certo, a gente volta dia 21. Vai ser o nosso primeiro culto presencial. Mas nós vamos só colocar dentro da igreja, olha só, 20% da nossa capacidade. Então, nós estamos nos preparando para fazermos 4 cultos no domingo. Manhã e tarde, né, na NC Papicu, manhã e tarde na NC Sul, tá certo? Manhã e tarde na NC Sul, para que a gente possa colocar as pessoas, mas a gente vai dar prioridade aos grupos de crescimento. Então você, por favor, nesses dias, fique muito perto do seu grupo de crescimento. Quem não está ainda, procure um para poder estar conosco, com liberdade, né? Assim que a gente voltar, buscando a Deus e orando ao Senhor, tá bom? Gente, Deus abençoe e até amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.